Rodrigo Janot recomenda suspensão de regra que barra doação de sangue por gays. A regra proíbe a doação de sangue por gays que tiveram relação sexual no último ano. Para procurador, norma fere Constituição e compromete dignidade humana. Essa notícia, pessoal, é do dia 7 de setembro de 2016, portanto de ontem. E saiu aqui no Bem-Estar aqui da Globo. E é um tema bastante polêmico que eu queria falar com vocês agora. Vale lembrar que essa regra de proibição de doação de sangue por gays, em alguns países é até mais severa. Isso não existe só no Brasil, em alguns outros países isso é até mais severo. E proíbe, se o cara tiver tido relação sexual desde os últimos 30 anos, ele não pode doar sangue. Primeiro, como sempre, eu vou respaldar essa notícia aqui, falando sobre vários sites, e depois eu vou fazer uma análise, uma opinião sobre isso. Vou questionar algumas coisas que são os critérios, o que justificaria o fato de homossexuais, homens, não poderem fazer a doação de sangue. Primeiro vamos entender. O Procurador-Geral da República enviou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal parecer no qual recomenda a suspensão das normas que proíbem doação de sangue por homens homossexuais que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses. Em junho, o PSB apresentou ao Supremo a ação que contesta a portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde e resolução 43 de 2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ambas sob restrição de doação de sangue por homens que tiveram relações sexuais no último ano. Ainda não há data prevista para julgamento. Portanto, politicamente falando, essa aqui surgiu em 2016 e essa aqui surgiu em 2014. Então, essa aqui é no governo Dilma e essa aqui, sei lá, se já era Dilma ou era... Se bem que eu tenho a portaria aqui, vamos ver se tem alguma data. Vou partir aqui, data fevereiro de 2016, ainda era Dilma. Todas duas no governo Dilma. Lembrando que o presidente não tem influência direta sobre isso, isso é julgado pelo conselho, o próprio conselho aí da área de saúde que define essas regras. É interessante essa regra justamente elaborada e analisada e aprovada pelo Conselho da Saúde, porque o conselho deveria ser um órgão puramente técnico. Mas não vamos entrar ainda nessa questão. Vamos para outros sites aqui. Homens gays não podem doar sangue. Mas será que deveria poder? Essa daqui é a opinião da Carol Patrocínio, do site medium.com, que fala que algumas questões, como por exemplo, é lei, mais precisamente uma portaria do Ministério da Saúde, que no artigo 64 diz: considerar-se-á inapto por 12 meses o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo. Aqui no item 4, no inciso 4, homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou as parceiras sexuais destes. Eu vou lá na portaria primeiro antes de explicar o que isso significa. Eu vou clicar aqui em 64 e vamos lá para o artigo 64 que confirma isso aqui. Isso aqui eu vou deixar o link para vocês analisarem essa portaria. Considera-se inapto, 12 meses do candidato, e aqui no item 4, que tenha tido relação sexual com pessoa portadora, aqui no 4, homens que tiveram relações sexuais com outros homens e as parceiras sexuais destes. Tem outras coisas aqui, além desse parágrafo, que também são questionáveis, mas eu não vou falar nesse vídeo porque senão fica muito grande. Que tenha feito sexo em troca de dinheiro ou de drogas por seus respectivos parceiros sexuais nos últimos 12 meses. É uma coisa... Bom, vamos lá. Vamos falar somente desse aqui, vamos se limitar para o vídeo não ficar muito grande. Um homem gay pode doar sangue? Espaço Saúde. Esse daqui é do site FC Ciências. É importante a gente também saber a opinião, o que diz a ciência. Ele diz aqui, por exemplo, aqui que ele fala que assim, isso deve-se principalmente ao surgimento... Vamos entender isso aqui. Sabia que ainda hoje em dia a dádiva do sangue por parte de homens homossexuais não é aceita totalmente? Isso deve-se principalmente ao surgimento da epidemia do vírus da HIV, da AIDS, em meados de 80, quando se desconhecia as causas das imensas mortes com sintomas estranhos que começaram a aparecer. As entidades conservativas e religiosas culparam as mortes nos atos sexuais.
lembrando que pela escrita esse site aqui não deve ser do Brasil. Durante algum tempo pensava-se que o sexo entre homens era o que potencializava a doença. Alguns anos mais tarde descobriu-se que trata-se do vírus HIV, transmissível por contato sexual entre qualquer pessoa. Ainda assim, as estatísticas mostram que a predominância das infecções com HIV são maiores entre homens homossexuais. Vamos ver de quando é essa publicação, de fevereiro de 2014. Tá? Talvez por isso, ele fala aqui, ó. Talvez por isso a American Red Cross, a associação lá, eles colocaram o seguinte: está banido como doador de sangue homem que tenha tido ato sexual com outro homem, ainda que apenas uma vez em qualquer tempo, desde 1977 até o presente. O argumento é o seguinte: baseia apenas nas estatísticas do Center of Disease Control and Prevention, o Centro de Prevenção de Transmissão de Doenças, alguma coisa assim, que mostra que mais da metade das infecções de HIV entre homens são exclusivamente em homens homossexuais. Ainda não vamos comentar isso, vamos chegar aqui. Ó. O governo brasileiro, aqui no dia 9 de junho de 2016, deu 10 dias para o governo explicar a regra que proíbe gay de doar sangue. E aqui, o Brasil desperdiça, essa aqui é do site super interessante, o Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue ao ano por preconceito. Quer dizer, a revista já fala que isso seria uma questão de preconceito. A matéria é bem grande, mas é bastante interessante, eu aconselho que vocês leiam, porque tem opinião sim, de pessoas técnicas, pessoas da área de saúde. Então, aqui, homossexuais têm restrições para doar sangue no Brasil, Estados Unidos e outros países. Esse aqui é no site da EBC. A notícia é do dia, não tem a data aqui, 15 de junho de 2016. E aqui o último fala o seguinte: por que homens gays são proibidos de doar sangue? E aqui ele tenta esclarecer esse processo. E diz o seguinte: o atentado do atirador Oman Mateen na boate LGBT Pulse no dia 12 de junho resultou na morte de 49 pessoas em Holanda. Outras 53 ficaram feridas, o que fez com que filas de candidatos a doar sangue se formassem, mas membros da própria comunidade LGBT não puderam prestar solidariedade. Desde 2015, exige-se nos Estados Unidos que homens gays ou bissexuais pratiquem um ato de celibato para que sejam autorizados a doar sangue. O cuidado tem como objetivo evitar a propagação de doenças transmissíveis pelo sangue, como a AIDS, e é um relaxamento da regra anterior que vetava completamente a doação por gays. Imagine, é um relaxamento da regra, antes era pior. E aí vamos fazer os comentários. Lembrando que eu vou deixar aqui todos os links para que vocês possam ler, estudar e formar uma opinião, quem sabe mais com respaldo, digamos assim. Eu não vou nem dizer mais técnica, porque isso aqui é um vídeo que vai esclarecer de uma maneira popular essa questão que eu acho muito polêmica. A primeira coisa é que a justificativa dessa restrição aqui, ela se baseia em estatística, ou seja, fez um estudo e descobriu-se que a maior parte dos homens que transmitiram AIDS eram homossexuais. Ou sei lá, os homossexuais são os que mais, dentre os homens, são os que mais transmitem o vírus da AIDS. E daí eu me pergunto o seguinte: tudo bem, a estatística pode até estar correta, imagino que esteja correta, porque como acontece a transmissão? A transmissão acontece através da troca de materiais entre pessoas, digamos assim. Então, um homem, quando tem um orgasmo, ele coloca material dele, no caso o esperma, dentro do outro corpo, seja homem ou seja mulher. Então, imagino eu que, uma relação entre homem e uma mulher, se o cara tiver AIDS, ele vai colocar aquele material contaminado dentro da mulher. O contrário tem uma chance talvez um pouco menor, me perdoem aí os especialistas da área, mas eu imagino pelo próprio fluxo do esperma. Uma chance menor, por exemplo, da mulher transmitir AIDS para o homem. Porque o esperma ele vai de dentro para fora do pênis, então ele empurra aquilo para lá. Bom, aí tem a velocidade também do vírus que vai passando dentro das células do esperma, que vai passando até chegar no corpo do homem. E também tem outra questão, por exemplo, de microferimentos no pênis, né, e na vagina, que não são perceptíveis, e daí aquilo ali entra, o mínimo contato de sangue pode entrar ali e contaminar.
Também numa relação, por exemplo, no sexo anal entre homem e mulher, ou entre homem e homem, há rompimentos de vasos sanguíneos no canal anal, né? E daí isso também faz que haja um contato direto entre, por exemplo, o esperma e o sangue dos vasos sanguíneos que se romperam no ânus da pessoa em questão, né? Assim como existe também rompimento de vasos no próprio pênis, e esse contato de sangue faz com que haja transmissão do vírus da AIDS ou outras doenças aí transmissíveis por sangue. E aí eu faço o seguinte questionamento, né? A regra é baseada em estatística, mas só que o rompimento dos vasos sanguíneos do ânus, ele não sabe se o camarada é homem ou se é mulher ou se é homossexual. Se fizer ato sexual anal, vai haver rompimento de vasos sanguíneos. Independente se o camarada é homem, mulher, homossexual, lésbica, sei lá, não interessa isso daí. O ânus, ele não está sabendo, o vaso sanguíneo, ele não está sabendo o que ele é. Ele está sabendo que ele é um vaso sanguíneo, que foi forçado e aquilo ali rasga e há rompimento. Micro-rompimentos, claro, a gente não está falando aqui de descer sangue pelas pernas, pode ser que em alguns casos aconteça, mas estamos falando de micro-rompimentos. E é isso que faz o contato. A transmissão do vírus da AIDS ou de qualquer outra doença via sangue, hepatite, por exemplo, ela é o contato do sangue. A doença não escolhe se o camarada é homossexual ou não. É o sangue. O fator determinante é o sangue. E aí eu me pergunto o seguinte: ao chegar nos órgãos de doação, são feitas análises nesses sangues, ou deveriam ser feitos. Porque assim, se existe uma regra baseada em estatística, então eu posso pensar que não são feitas análises. Se a regra é baseada puramente em estatística, então um camarada heterossexual que tenha AIDS, que seja heterossexual, vai lá no órgão e ele pergunta: você é viado, você é gay, você é homossexual, sim ou não? Se a resposta for não, então está liberado para doar sangue e o sangue pode seguir para frente? Seria uma coisa muito bizarra se fosse dessa maneira. Por outro lado, se chega um camarada que é homossexual, e daí, digamos que ele, sei lá, no último ano, todo dia ele transou lá com sei lá quantas pessoas. Mas aí ele tem o cuidado dele, ou tem sorte, sei lá o quê, e vai lá e retira-se um sangue dele. Tecnicamente falando, faz um teste. Existem alguns indicativos aqui nessas notícias que diz que o vírus só vai se manifestar dentro de, digamos, até 30 dias. Então, independente de ser homossexual ou não se deveriam esperar 30 dias para qualquer sangue, qualquer candidato que fosse doar sangue. Espera 30 dias, espera 60 dias para qualquer um, não só homossexuais. Espera 60 dias, o dobro, e faz o teste de AIDS. A partir disso, o sangue está liberado para ser doado ou não. E aqui nós falaríamos, então, não de pessoas, mas sim de sangue. Qualidade do sangue para ser doado. Porque quando o sangue é doado, o camarada que está recebendo o sangue, o homem, a mulher, ele espera receber um sangue sadio. Para ele pouco importa quem era a pessoa, em que ela acreditava, se acreditava em Deus ou não, se era homossexual, se era isso ou se era aquilo. O que importa é a qualidade do sangue. E a qualidade do sangue, ela é atestada através de análises laboratoriais. E não de estatística. A estatística pode falar o que quiser, mas se chegar um camarada heterossexual, homem, contaminado por AIDS, e doar sangue, ele vai passar AIDS para outro. O vírus não está lá sabendo: não, esse aqui é heterossexual, então eu não vou contaminar o outro lá, não. Eu vou ficar na minha aqui, vou me comportar e tal. Ele não está sabendo disso. O que determina a qualidade do sangue não é estatística, é uma análise laboratorial. Mas só você manifesta em 30 dias? Beleza, então espera 60 dias para fazer análise. Depois de 60 dias. Aí você chega lá com o seu filho, né? Seu filho perdeu muito sangue, sei lá por quê, ou sua mulher, sua mãe, seu esposo, seu marido, sei lá. Está lá, perdeu muito sangue, precisa de sangue. Aí tem 2 pacotes de sangue. Um contaminado com AIDS de um camarada, de um homem heterossexual. O outro de um homossexual livre de AIDS. Você vai deixar de pegar o livre de AIDS
porque o sangue era do outro camarada, do homossexual, não seria um critério muito estranho? O que eu estou questionando aqui é o critério que o Conselho de Saúde utilizou para criar uma norma como essa. E ainda mais dizer assim, dos últimos 12 meses, quer dizer, o camarada, então é gay, tudo bem, é gay, espera 12 meses sem ter relação sexual, né, com outro homem, né, interessante, espera 12 meses sem ter relação sexual com outro homem. E nesse tempo ele pode ir no puteiro, transar sem camisinha lá com quem ele quiser, entendeu? Ele pode pegar a AIDS de uma mulher, aí está liberado para doar sangue, é assim? Entendi isso direito? Eu queria a opinião de vocês sobre esse tema que eu considero extremamente polêmico, mas eu acho um erro grotesco. Hoje em dia, com a capacidade, com a ciência que nós temos, ter leis puramente preconceituosas como essa. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que essa lei é puramente preconceituosa. Isso porque eu sou formado em ciências naturais. E daí eu dou minha opinião técnica. Eu acho que essa regra ela deveria ser feita baseada em análises técnicas e não estatística. Porque para fazer em estatística eu poderia tirar muitas outras coisas. O problema aqui é que muita gente perde com isso, porque os doadores de sangue, os homossexuais que têm os seus sangues sadios, eles são impedidos de doar sangue e alguma pessoa que esteja precisando disso pode chegar até a morrer por causa disso. Então, eu peço a opinião de vocês, lembrando que o Rodrigo Janot pediu o cancelamento, né? E isso foi que me levou a essa questão aqui, né? Da questão dos homossexuais, os gays não poderem doar sangue. Né? Lendo essa notícia aqui que eu pensei, caraca, isso deve ser um absurdo, isso aqui é uma coisa muito estranha, né? Para ser feita dessa forma. E daí eu fui pesquisar realmente o que existe, e existe tudo isso, tem muita matéria para você ler, mas até agora o argumento que eu encontrei em todas essas matérias, inclusive do próprio conselho, tudo a justificativa é baseada em estatística. E é isso que eu estou questionando, se a estatística é suficiente para se criar uma regra que afeta e mata milhões de pessoas por não receber sangue dessa maneira como é feita no Brasil, e repito, não é só no Brasil, Estados Unidos e outros países também. Deixe a sua opinião, eu acho que isso é um tema extremamente importante. Compartilhe esse vídeo para que a gente tenha bastante opiniões aí de todas as pessoas, de toda a sociedade. Diga o que você acha, mas pense também o seguinte, não pense somente que o camarada que está doando sangue é gay, pense que um familiar muito próximo seu, a pessoa que você mais ama, digamos que tenha sofrido um acidente, perdido muito sangue, e tem lá uma bolsa de sangue que pode ser doada para esse familiar, e daí esse sangue está puro, está limpo, está sadio, mas é de um homem homossexual. E aí, qual seria a sua posição? Temos que pensar nos extremos na hora de fazer regras, porque pode ser que isso não aconteça com você, mas com uma outra pessoa. Então, uma pessoa que tem um acidente, muito provavelmente ela é uma pessoa muito querida de uma outra pessoa. Então se coloque no lugar dessa pessoa, o órgão público negando a doação de sangue por esse motivo, por essa estatística. Qual a sua opinião sobre isso? Grande abraço e até o próximo vídeo.